Continuando a nossa disciplina de políticas públicas, nós estamos na terceira semana e isso tudo faz com que nós demos continuidade à unidade 2, que é o ciclo de políticas públicas. Então, a partir da página 84, nós encontramos os modelos de análise do processo de decisão política. Esses modelos, os quais são formulados, eles entram na agenda governamental. E também, essas alternativas, elas são formuladas e o comportamento dos atores também são levados em conta. Esse comportamento dos atores, ele pode ocorrer de diferentes formas. Se nós temos as abordagens as quais mostram o jogo político, nós temos outras unidades institucionais e também coletivas as quais aceitam outros tipos de atores. Então, nós temos os atores organizacionais, os atores coletivos e também os atores institucionais ou individuais, privados e também públicos. Os atores organizacionais são aqueles os quais usam sua posição organizacional para favorecer interesses e também ambições pessoais. Os atores coletivos, eles são aqueles os quais agem na defesa dos interesses de sua coletividade. E já os atores institucionais ou individuais privados e públicos são aqueles os quais defendem o interesse tanto das instituições quanto dos indivíduos, ainda os interesses públicos e os interesses privados. A partir daí, nós encontramos a implementação de políticas públicas. Professor Gilmar, explique-nos como se dá essa implementação de políticas públicas, as quais são formuladas tanto pelos atores públicos, coletivos, privados, governamentais e não governamentais. Se nós temos a implementação, as quais partem de vários estágios, os quais compreendem decisões para execução, nós também temos algumas formas as quais estabelecem as condições para que a política pública seja implementada com sucesso. Primeira delas, nós temos que a legislação ela estabelece objetivos claros e consistentes para que haja uma solução para essa política. A legislação ela também incorpora uma teoria que identifica os principais fatores causais que afetam os objetivos da política. E a legislação ela estrutura o processo de implementação. Os líderes da agência implementadora possuem habilidades gerenciais e também habilidades políticas. O programa ele é ativamente apoiado por grupos organizados da sociedade e também a prioridade dos objetivos não é subvertida durante o tempo pela emergência de políticas contraditórias, ou seja, todas essas condições fazem com que haja base de apoio para a condução desse programa. A implementação, professora Raquel, é um processo de diversos estágios que compreende diversas decisões para a execução de uma decisão básica, previamente definida em um conjunto de instrumentos legais. Vamos ver alguns desses instrumentos. Conjunto dos eventos e atividades que acontecem após a definição das diretrizes de uma política. Esse seria um. Outra forma, um conjunto de decisões e ações realizadas por grupos ou indivíduos de natureza pública ou privada, sempre desta forma. Uma terceira consiste em fazer uma política sair do papel e funcionar efetivamente. Envolve os mais diversos aspectos do processo administrativo, desde a provisão de recursos no orçamento à formação de equipes. Caso seja uma política que envolva os níveis de governo estadual e ou municipal, será preciso realizar reuniões para decidir, pactuar as responsabilidades de cada uma das partes. Em seguida, firmar protocolos de cooperação, estabelecer os mecanismos de transferência de recursos entre
às instâncias governamentais. Após nós termos visto as questões relacionadas com a implementação das políticas, nós temos que ver a questão da avaliação e também o monitoramento de políticas públicas. Então, a avaliação de políticas públicas, ela passa a ter avaliação formal. E isso tudo, essa avaliação formal, professor Gilmar, é o exame sistemático de quaisquer reivindicações planejadas na realidade. Professor Gilmar, fale-nos sobre a avaliação formal das políticas, no momento da avaliação e monitoramento das políticas públicas. Corroborando com o que a professora Raquel já falou, vamos comentar algumas coisas sobre a avaliação de políticas públicas, avaliação formal. Entretanto, ela diferencia-se porque consiste estritamente na avaliação formal, professora Raquel. Então, o que é avaliação formal? Que é o exame sistemático de quaisquer intervenções planejadas na realidade, baseando-se em critérios explícitos e mediante procedimentos reconhecidos de coleta e análise de informações sobre seu conteúdo, sua estrutura, seu processo, resultados, né, de qualidade e ou os impactos que surgiram. Assim, podemos afirmar que a avaliação é formal. Um julgamento. O que é um julgamento? Porque envolve valores. Por que é sistemático, professora Raquel? Porque se baseia em procedimentos e indicadores reconhecidos e previamente estabelecidos. Também temos o índice sobre o conteúdo. O que esse índice sobre o conteúdo trata? Ele vai tratar de problemas eleitos e suas soluções, as estratégias, enfim, uma política, um programa ou um projeto. Então, após a avaliação formal, a qual o professor Gilmar já nos comentou, nós também identificamos aqui que a avaliação ela ocorre de duas formas, tanto a dimensão técnica quanto a dimensão valorativa. Na dimensão técnica, ela se caracteriza por produzir ou coletar os procedimentos reconhecidos, ou seja, aquelas informações que poderão ser utilizadas no momento das decisões. Já as condições da dimensão valorativa, ela consiste no exame das informações obtidas à luz de critérios específicos. E todos esses critérios fazem com que a avaliação formal, ela permita julgar processos, produtos, efeitos ou ainda aqueles impactos de políticas, programas ou projetos públicos. Se a avaliação formal ela permite julgar processos, então nós passamos nesse momento a vermos o monitoramento. Que o monitoramento ele diferencia-se da avaliação sob vários aspectos. Primeiro, enquanto a avaliação ela é o exame discreto de processos, produtos, qualidade, efeitos, impactos e também das ações realizadas, já o monitoramento é um exame contínuo de processos, produtos, resultados, impactos das ações realizadas. Professor Gilmar, fale-nos sobre o monitoramento das políticas públicas. Então, professora Raquel, o monitoramento é uma ferramenta de gestão interativa e proativa que utiliza informações com a profundidade necessária para a sua finalidade. Nada além disso, sob o risco de comprometer a sua celeridade e tempestividade. Baseia-se sempre na análise dos dados, não somente no seu registro. Então, como regra, professora Raquel, as políticas econômicas assumem a primazia em todo o planejamento governamental, lógico, cabendo às políticas sociais um papel absolutamente secundário, subordinado e subsidiário. Pessoal, continuem estudando. Eu e a professora Raquel estamos aqui à sua disposição para quaisquer dúvidas. Vem conosco!